Bom, estarei demonstrando para vocês o computador de bordo do novo DAF XF, para que o motorista possa estar fazendo a tua gestão de condução, desempenho de média e consequentemente zerando o painel. Então, primeiramente, a gente já pode observar que aqui no próprio computador de bordo tem um botão, e esse botão a gente vai utilizar ele para poder zerar a funcionalidade TRIP, que são os KMs parciais. Então, clicou, 3 segundos, zerou. Ok? Essa é a tela que acompanha o desempenho do motorista, ele te acompanha aqui. Ele vai te dar um resultado de desempenho de condução em porcentagem, de 0 a 100%, levando em consideração que uma condução segura e econômica, ela é avaliada acima dos 85%, tá? Então, para a gente poder abrir a tela do computador de bordo, nós precisamos estar no mínimo com a meia chave do veículo acionada, tá? Acendendo o painel. Logo abaixo no painel, eu vou estar mostrando para vocês o botão de navegação. Muito bem, pessoal, como vocês podem perceber, tá? O botão de navegação vai estar logo abaixo, tá? Do painel ali, do computador de bordo. E nós vamos ter a opção de retornar. Após você selecionar uma pasta, você quer sair dela, você vai apertar esse botão, tá? Esse logo acima, ele é o botão para você poder selecionar as opções que estão abaixo ou acima. Então você pode ir girando ele para a tua direita ou para a tua esquerda. Chegou na opção desejada, aperte o meio do botão. E para retornar aquilo que você selecionou, ok? Tá? Então, painel de instrumento e o controlador do computador de bordo. Prosseguindo aqui, pessoal, vou deixar o botão controlador logo um pouco abaixo, para vocês irem acompanhando o mesmo momento do painel, tá? Então vou clicar ao meio do botão, tá? E ele vai abrir a nossa tela. Então na opção informação do veículo, nós teremos sistema de suprimento de ar. Então nós vamos ter os dois reservatórios, né? 1 e 2. Vou dar mais um clique. Então ali eu tenho reservatório 1 com aproximadamente aí 6 a 7 bares, né? E reservatório 2 também. Só lembrando que a hora que preencher toda essa barra cinza nas laterais, é que os reservatórios de ar estarão prontos para que o motorista possa seguir tua viagem com segurança, tá? Vou retornar, ó, sair da pasta e vou girar para a direita. Ali eu tenho informações do nível de óleo. Vou entrar na pasta, não tem nenhum dado disponível, porém ele aparece para nós ali a data da última verificação e consequentemente o nível de óleo, ok? Retornando e retornando. Então agora nós vamos para as informações de estrada, tá? Então aqui é onde o motorista vai encontrar a viagem 1 e a viagem 2. Vou selecionar novamente e eu tenho viagem 1 e viagem 2. Vamos para a viagem 1. Vou clicar ao meio e apareceu ali. Então vocês podem observar que ele sempre vai estar aparecendo contornado em laranja, tá? A pasta que vocês querem. Então vamos lá. Vou selecionando para a minha direita e consequentemente eu vou descendo as opções. Então ali eu tenho a distância da viagem, tempo de viagem, velocidade média, o consumo de combustível em litros e abaixo eu tenho o meu consumo médio, tá? Que é a variação entre quilometragem e litragem, tá? E para zerar todas essas informações,
eu vou até o final, tem ali restaurar. Então, para restaurar, clique ao meio, ele vai te dar outra opção. Então, eu tenho a opção de restaurar, sim ou não. Eu vou na opção sim e ele estará restaurado o percurso 1. Só lembrando, pessoal, que o percurso 2 é a mesma opção, tá? Vocês vão fazer a mesma coisa que fizeram no percurso 1. Vocês irão zerar o percurso 2. Vamos lá. Na opção volante, vocês vão ter as informações sobre assistente de condução. Então, clica novamente. Então, ali eu tenho a opção condução econômica. Eu tenho as funcionalidades de piloto automático. E eu tenho também as informações de velocidade. O que vai importar para nós, pessoal, vai ser a condução econômica. Então, seleciona a pasta. E aqui, à esquerda do desempenho de condução, você tem dicas do veículo, onde ele vai estar trazendo informações sobre o alto consumo de marcha lenta, o uso inadequado do ar-condicionado, conscientizando o profissional que precisamos regularmente verificar as pressões dos pneus, tá? Então ele vai estar te trazendo várias dicas importantes para te auxiliar na condução segura e econômica. Então, nas informações de desenvolvimento de condução do motorista, ele vai estar avaliando a sua condução, tá? Então, esse total, tá? Ele vai estar aparecendo naquela tela principal, aquela barrinha lá embaixo. Como que está o seu estilo de condução geral, entre previsibilidade, frenagem e consumo médio, tá? Esse alvo aqui, pessoal, é a meta selecionada que a empresa pede. Só lembrando que você pode também alterar, tudo bem? Você pode colocar a meta um pouco acima, caso você queira, tá sempre querendo melhorar o seu desempenho. Retornando, eu vou para a opção Eco. Então, na opção Eco, ele vai me trazer a meta de combustível. Então, se eu quiser aumentar ou diminuir a meta, clicou, tá? Vou girando para a direita, eu vou aumentando e para a esquerda eu vou diminuindo. Chegou na opção desejada, aperto o Enter e aqui chegou na opção desejada, à direita eu aumento e à esquerda eu diminuo, ok? E vou selecionar, meta selecionada. E para zerar todas as notas de avaliação do desempenho de condução, você vem em restaurar condução econômica. Clicou, restaurar condução econômica, restaurou. Ok? Pessoal, só lembrando um detalhe, que esse novo DAF XF, tá? Ele vem com a opção do iRule, do EcoRule dele, ele já vem automático, tá? Ele já entra automático no sistema. Então, se eu vier aqui nas engrenagens, tá? E for lá na engrenagem novamente, ele vai me dar a opção ligar ou desligar o EcoRule. Só lembrando que o EcoRule, para ele ser acionado automaticamente pelo veículo, ele precisa estar numa velocidade acima de 60 km por hora, porque senão o veículo não ganha embalo suficiente. E esse veículo ele faz uma leitura com o módulo PCC dele, tudo bem? De até 20 km à frente do veículo, tá? Então vou sair dessa pasta, tá? E aqui na pasta controle nós vamos ter as unidades de medidas, tá? Os alarmes, os idiomas, tá? E configuração de iluminação. Caso você encontre algum colega com alguma dificuldade, que não está marcando direito a média, ou está na configuração errada, vem nessa opção, tá? E você pode estar mudando a temperatura, de repente de Fahrenheit para graus Celsius, de milhas, trazendo para quilômetros, tá? O volume de litros, tá? A gente transforma ele em litros, e alguns veículos vêm 100 litros, né?
Então a gente pode estar convertendo eles, ó. Então se ele tiver litros/100, você pode converter ele para km/litros. Eu vou voltar, porque esse veículo já está todo configurado e prontinho para o motorista conduzi-lo, tá? Uma dica importante de condução desse novo DAF é que o torque máximo desse veículo, ele vai se encontrar em 1050 RPM. O diferencial desse caminhão é isso. Ele vai ter um torque máximo de 1050 RPM. No velocímetro, ele vai chegar ali em 75 km por hora. Então ele tem velocidade, ele tem potência, ele tem torque e baixo consumo em 1050 RPM, tá? No volante nós temos as configurações de piloto automático. Então nessa primeira opção eu vou selecionando o piloto automático e ele vai me dando a velocidade digital lá no painel, ok? Então eu posso selecionar, aumentar e diminuir as velocidades, desligar o piloto, tá? E aqui eu tenho a opção do mais 5 e menos 10 relacionado ao piloto automático e consequentemente freio motor e roda livre, tá? E aqui nós temos a opção de limitar a velocidade do veículo. Se você quiser limitar a velocidade do teu veículo a 75 por hora, a 80 por hora, você seleciona a velocidade. Quando ele atingir essa velocidade no painel, no velocímetro, ele não passa dessa velocidade, tá? Abaixo do volante, nós temos a alavanca do freio motor e também para mudar do modo automático para o modo não econômico e mais um clique para o modo manual. Então no primeiro clique ele muda para a função econômico desligado e mais um manual, onde você vai poder fazer as marchas para cima, subindo as marchas, e para baixo, reduzindo as marchas. Freio motor, nós temos 3 estágios: estágio 1, estágio 2 e estágio 3, ok? Então estágio 1, estágio 2 e o estágio 3, tudo bem? A alavanca do lado esquerdo, nós temos as opções do limpador de para-brisa, velocidade 0, temporizado 1 e 2, buzina e setas. Logo acima nós temos farol desligado, luz de posição, farol ligado. Aqui, pessoal, nós temos mais duas funções. Se observar no painel, se a gente puxar o seletor do farol, ele vai acender a luz do CBE ali embaixo ali, tá? E puxando mais um, ele acende aqui para nós o farol de neblina, ok? Então, desliguei os dois e retornei à posição. Essa outra função é para desligar o farol de milha, tá? Então, se você colocar ele para o lado e segurar por 2 segundos, ele vai desabilitar. Desabilitado, tá? São aqueles LEDs branco que tem na frente do caminhão, tá? E, novamente, desabilitou, ok? Muito bem. O ar-condicionado. O ar-condicionado, pessoal, a função dele aqui não é diferente dos outros veículos, tá? Então aqui nós temos a opção de selecionar a temperatura. Você aumenta e diminui a temperatura, certo? Aqui nós aumentamos a ventilação. Ventilação máxima. E seleciono a temperatura que eu quero. Vou diminuir. E aqui a opção de ligar o ar e desligar o ar. Ok, verdinho está ligado.
e neutro desligado, tá? Recirculação, tá? Dos gases de fora. Aqui nós temos o automático. E aqui nós temos uma opção interessante, pessoal, que esse veículo ele tem uma reserva, tá? O que quer dizer essa reserva? Quando você estiver trabalhando com o veículo e você chegou para pernoitar e esse veículo aparecer reserve, você clica nesse botão, seleciona a temperatura que você quer para descansar. Vou dar uma dica para vocês aqui. Como a cabine já vai estar já numa temperatura adequada, você pode colocar o reserve em 23 graus. E você clica nele, ele vai reaproveitar o frio do sistema de ar-condicionado e vai manter o veículo gelando ainda com o motor desligado, tá? Isso ajuda aí na economia de combustível e consequentemente aí na qualidade de vida do motorista, tá? Então, à direita do condutor, nós temos esses dois botões, que eles são para fazer a limpeza do sistema de pós-tratamento, quando assim o sistema entender que há necessidade. Aqui nós temos um controle de tração e esse botão auxílio de rampa. Então você parou num top, está carregado. A partir do momento que você tiver com essa opção selecionada, ele te dá 3 segundos para que você possa sair sem o veículo retornar. Aqui nós temos o bloqueio do diferencial, tá? Não é um bloqueio longitudinal, ele é um bloqueio cruzado. Então esse bloqueio o motorista só vai poder utilizar, acionar ele com o veículo parado, e a velocidade não pode exceder 40 km por hora. E cuidado, pessoal, nesse tipo de bloqueio é proibido fazer qualquer curva, tá? É só em linhas retas. Aqui nós temos a elevação do eixo do truque e aqui a iluminação e contraste do painel. Botão de sinalização do alerta e aqui onde nós vamos engatar o veículo. Então aqui nós vamos engatar e na alavanca do volante nós vamos selecionar as marchas, ok? Então nós temos a opção neutro, nós temos a opção drive e nós temos a opção manobra. Então se a gente for fazer uma manobra para frente, para o pneu não lixar, ele não ficar patinando, principalmente em piso solto, nós vamos selecionar o modo tartaruga para frente. E aqui a mesma opção, selecionou ré ou a ré tartaruga para fazer um engate de uma carreta, entrar numa doca e etc, tá? Ele vai te dar um controle, uma dirigibilidade muito melhor em manobra, tá? E aqui no painel nós temos a opção de travar e destravar as portas, luz de leitura do motorista e luz de leitura do passageiro. E aqui nós temos as funcionalidades de luz de teto, tá? Então a luz noturna, nós temos a luz vermelha, nós temos uma luz da cabine. E aqui você aumenta ou diminui a intensidade da luz. E esse botão ele gira para que você possa ir selecionando as opções, tá? E desligar. Bom, pessoal, no demais é isso. Estarei ao longo desse período acompanhando esse veículo. E sempre que surgirem novas informações, a gente estará compartilhando para o pessoal aí. Tudo bem? Desde já agradeço. Deus abençoe a vida de todos e tenha uma excelente viagem.